Olá, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de leitura e comentário do texto A Caminho da Linguagem de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o primeiro texto dessa coletânea, que se intitula simplesmente A Linguagem. Bem, nós já vimos como, usualmente, nós tentamos pensar a linguagem a partir do homem. O homem fala. E, nesta tentativa de pensar a linguagem a partir do homem, nós compreendemos a linguagem como expressão, ou seja, a linguagem, de alguma maneira, ela se dá na fala. A fala é uma exteriorização, um externar de movimentos do ânimo humano ou de pensamentos humanos. Só que Heidegger vai indicar que essa compreensão da linguagem como expressão de uma interioridade, de um sujeito, de um ser humano, de uma alma, digamos, em sentido amplo, que esta compreensão da linguagem como expressão é a mais periférica, é aquela que mais nos distancia da compreensão da essência da linguagem. Ligada com esta compreensão da linguagem como expressão, nós temos a compreensão da linguagem como uma atividade do homem. Né? A linguagem, ela é como que uma atividade e o resultado desta atividade do homem. Um terceiro ponto que também está ligado na compreensão usual da linguagem é a linguagem como representação e apresentação do real e do irreal. Bem, lembremos que Heidegger não nega que estas concepções da linguagem sejam corretas. O que ele põe em questão é que elas possam alcançar a essência da linguagem. Então, o caminho do pensamento é o caminho da essência, é o caminho do ser. Né? Pensar a linguagem é a tentativa de alcançar o ser, ou a essência, o modo de ser, o vigor de ser da linguagem. Bem, contra a posição usual, Heidegger vai dizer a linguagem fala. Né? A questão é como a linguagem fala, como escutar, melhor dizendo, a fala da linguagem. Né? Então, Heidegger propõe que nós escutemos um poema e no falado deste poema nós sejamos capazes de auscultar, de perceber atentamente a fala da linguagem. Então, Heidegger nos propõe um poema que, segundo ele, nos dará acenos para que nós possamos escutar a fala da linguagem. Bem, este poema se intitula Uma Tarde de Inverno. Nós já lemos este poema, vamos lê-lo novamente para nos recordar. Diz assim: Na janela a neve cai. Prolongado soa o sino da tarde. Para muitos a mesa está posta e a casa bem servida.
alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. Da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. O viandante chega quieto, a dor petrificou a soleira. Aí brilha em pura claridade pão e vinho sobre a mesa. Esta é é assim que soa o poema na língua portuguesa, na tradução que nós temos aqui, a tradução feita de A Caminho da Linguagem, de Márcia Cavalcante Schubach. Na primeira versão desse poema, Heidegger chama a atenção que estavam escritos os últimos 2 versos da segunda estrofe e a terceira estrofe soavam diferente. Soavam assim: sua ferida cheia de dons cuida da força suave do amor. Do homem o sofrimento, embate mudo com anjos, longamente compelido por dor sagrada, quieto busca pão e vinho de um Deus. Então, assim é a configuração dos últimos 2 versos da segunda estrofe e a terceira estrofe na primeira versão deste poema. Bem, este poema foi escrito por Georg Trakl. Mas, na aula passada, nós refletimos um pouquinho sobre como Heidegger repele a nossa tentativa de interpretar o poema a partir do poeta. Ele diz, que esse poema, que Georg Trakl seja o autor desse poema, não tem importância nem aqui e nem em relação a qualquer poema considerado uma grande obra. A grandeza de uma obra consiste, na verdade, em que o poema pode negar a pessoa e o nome do poeta. Então, na última aula, nós tentamos refletir um pouquinho do ponto de vista hermenêutico, o que quer dizer que uma obra, na medida em que ela é grandiosamente bem sucedida, e grandeza que nada tem a ver com extensão, tem a ver com magnitude, né? Da verdade desse poema, né? Na medida em que dessa obra, na medida em que uma obra é grandiosamente bem sucedida, ela tem a capacidade de negar o autor. Nós vimos de transcender o autor. A obra, ela não diz apenas o que o autor quis dizer, né? Aquilo que aparece como expressão da subjetividade, da intimidade ou interioridade do autor. Mas a obra, ela alcança uma autonomia própria e ela é capaz de dizer, de anunciar uma mensagem que está para além daquilo que o autor quis dizer. A obra, ela é capaz de inaugurar sempre de novo, ao longo da história de sua repercussão, novas leituras. E não somente novas leituras, mas também novas regras, novos modos de leitura dela mesma. Então, a obra que, mais do que obra de um autor, ela é obra da vida da vida. Então, na medida em que uma obra ela traz este caráter de um enraizamento no chão da vida, ela diz muito mais do que a expressão da vivência de um autor. Era mais ou menos isso que nós tentamos trazer à fala no último comentário que fizemos na aula passada. Então, nós vamos continuar a leitura agora no nosso texto, a partir da página 13. O poema tem 3 estrofes. Seguindo os esquemas da métrica e da poética,
pode-se determinar com precisão a métrica e a rima do poema. O conteúdo do poema é compreensível. Tomada em si mesma, nenhuma palavra é desconhecida ou obscura. Somente alguns versos, como o terceiro e o quarto da segunda estrofe, soam de maneira estranha. Da seiva fria da terra, surge dourada a árvore dos dons. Também o segundo verso da terceira estrofe nos surpreende. A dor petrificou a soleira. Bem, vejamos. Quando nós lemos um texto de Heidegger, nós temos que ficar muito atentos, no sentido de que o que ele está dizendo soa como uma fala dele, né? Como uma opinião dele. Mas, logo em seguida, dialeticamente, ele vai negar aquela opinião, ou vai tentar superar aquela opinião. Por isso, nós não podemos, de imediato, achar que esta interpretação que está sendo dada agora do poema é a interpretação definitiva de Heidegger. Na verdade, nenhuma interpretação definitiva, mas, digamos, a interpretação que tem peso para Heidegger. Na verdade, Heidegger está partindo daquilo que é o nosso modo usual, o nosso modo corrente de ler e interpretar um poema. Bom, nós consideramos um poema uma obra de arte e é muito comum que nós interpretemos uma obra de arte a partir de forma e matéria. Na verdade, desde os gregos antigos, desde Platão, Aristóteles, se interpretavam as coisas. O que é uma coisa? A partir da forma e da matéria. A forma como aquilo que é determinante, a matéria como aquilo que é determinado. No caso de um poema, a forma aparece aqui na métrica e no ritmo do poema, e a matéria aparece como conteúdo do poema. Então, é uma aproximação, digamos assim, que a arte, ou melhor, que a estética, grandemente recorre a ela, né? Ou seja, partir da noção de matéria e forma, ou de conteúdo e forma. O conceito de forma e conteúdo, forma e matéria, é largamente usado, este binômio é largamente usado na estética e na teoria da arte. Heidegger está aqui tomando como ponto de partida esse uso. Tá? Bem, a palavra forma, ela é dita em grego eidos, que quer dizer o aspecto no qual algo se mostra naquilo que ele é e como ele é. O eidos é a forma formadora, a forma formante, por assim dizer. Né? Também em grego temos a palavra morfé. Morfé tem um sentido um pouco mais exterior, como a forma formada, né? A forma que se mostra derivada da forma formadora. E temos também a palavra esquema em grego, que quer dizer figura. Né? Então, nós, quando falamos de forma na filosofia, pensamos aquilo que determina o ser de algo. Né? Então, a forma formadora.
né? Mas a forma formadora, ela se dá a captar na forma formada, naquilo que é a figura, né? A disposição das partes de alguma coisa, a ordenação de alguma coisa, os seus limites, etc. Bem, a forma é mais do que a simples soma ou simples ajuntamento de seus elementos, daquilo que é o seu conteúdo, né? Então, na estética, na teoria da arte, muitas vezes se fala de forma e matéria, forma e conteúdo, né? Aquilo que é contido, aquilo que são os elementos que são informados, por assim dizer, naquela obra. Então, esse parágrafo aqui, né, diz: nós podemos determinar com precisão a métrica, a rima do poema, né? O conteúdo também não traz problemas, aparentemente, né? Cada palavra do poema, se tomada por si, é compreensível, é inteligível. Porém, há certas expressões do poema que nos soam estranhas, né? Que nos provocam um estranhamento. E Heidegger mostra a expressão, os versos, né? Que diz assim: da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. Bem, se pegássemos cada uma dessas palavras sozinha, isoladamente, não teria problema de compreendermos, né? O que é árvore, o que é dom, o que é seiva, o que é terra. Porém, a combinação de palavras nos soa estranha. Da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. Em alemão, golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlen Saft. Então, outro verso que soa estranho, ele diz, a dor petrificou a soleira. Se pegássemos a palavra dor, a palavra soleira, entendemos por si o que significam. Mas, se falamos de a dor petrificou a soleira, ficamos assim, a ver navios, né? Não conseguimos captar imediatamente o sentido, né? Ficamos desorientados, sem direção na compreensão, né? Então, Heidegger faz essas observações, né? Logo em seguida ele diz: mas os versos aqui assinalados também mostram a beleza singular das imagens empregadas. Essa beleza aumenta o encanto do poema e reforça a plenitude estética de sua configuração artística. Bem, esse parágrafo aqui mostra, mais uma vez, que Heidegger está tendo como ponto de partida uma apreciação estética usual de uma obra poética, de uma obra de arte. Além de falar da forma e do conteúdo, né, ele fala aqui da beleza, né? As imagens, tal como elas são usadas, elas nos anunciam, né? Elas nos anunciam algo de belo, a beleza, né? E a beleza tem a ver aqui com o encanto do poema, né? Como o poema nos atinge, como o poema nos impressiona, como o poema nos estimula, por assim dizer. Heidegger usa a palavra Reiz, den Reiz des Gedichtes, né?
Então, a partir disso, né, diz que reforça a plenitude estética, né, o acabamento estético, a consumação estética desta obra, dessa configuração artística, Kunstgebildes. Né? Então, outros conceitos, categorias muito usadas na dimensão de uma interpretação estética. Né? A categoria de imagem, de configuração imagética, né? Artística, a noção depois de beleza e de encanto, né? No sentido, uma consideração estética da arte, ela se dá quando nós tomamos aquela obra como um objeto de apreciação do belo, né? Um objeto que vai falar de como aquilo produz em nós a impressão ou a sensação de beleza. Por isso que a noção de estética, de aesthesis, né? De sensação aqui, né? O que implica uma consideração subjetiva do objeto que é aquela obra de arte. Em um texto intitulado A Época da Imagem do Mundo, que está presente em Holzwege, Caminhos de Floresta, Caminhos Selvagens, se quisermos, Heidegger aponta algumas características do tempo moderno. E uma dessas características, ou um dos fenômenos que marcam, que caracterizam os tempos modernos, é que a arte, ela aparece colocada no campo de visão da estética. Bem, então, o relacionamento, por exemplo, dos medievais ou dos gregos com a obra de arte não era um relacionamento estético. Mas nós perguntamos o que significa estético, né? Ele diz, significa a obra de arte passa a ser objeto da vivência e, em consequência, a arte se considera expressão da vida do homem. Ou seja, a consideração estética da obra de arte se dá a partir do momento em que se passou a considerar a obra de arte como objeto de vivência, né? Então, o leitor que lê o poema, ele vivencia o poema. O poema aparece para ele como objeto, né? Algo que cai, que vem ao seu encontro em sua vida e que é vivenciado por ele, né? E, ao mesmo tempo, a arte é considerada como uma expressão da vida do homem, né? Ou seja, ela é algo que exterioriza a interioridade do autor, do criador daquela obra. Então, no caso do poema, nós consideraríamos o poema uma expressão da vida do poeta, né? Uma exteriorização da interioridade, da subjetividade vivida, né? Do poeta. Então, esse primeiro momento, Heidegger está simplesmente traçando um modo usual de nós lermos um poema partindo da perspectiva estética, né? Bem, ele continua falando o seguinte: o poema descreve uma tarde de inverno.
A primeira estrofe retrata o que se passa lá fora. A neve cai e o sino da tarde soa. O que acontece lá fora toca o que acontece dentro da morada humana. Na janela, a neve cai. O soar do sino adentra cada casa. Dentro tudo está bem servido e a mesa posta com fartura. Na segunda estrofe surge uma oposição. Enquanto muitos estão em casa, sentados à mesa, envoltos pelo que é familiar, outros caminham errantes por veredas escuras, envoltos pela estranheza. Mas esses caminhos, talvez malfazejos, podem conduzir até a porta da casa acolhedora. Isso não se diz expressamente. O poema fala ao invés da árvore dos dons. A terceira estrofe convida o viandante para sair da escuridão lá fora e entrar na claridade cá dentro. As casas dos muitos e as mesas de sua refeição diária tornaram-se casa de Deus e mesa do altar. Poder-se-ia descrever ainda mais detalhadamente o conteúdo do poema e delimitar com maior precisão a sua forma. Fazendo isso, permaneceríamos, contudo, presos a uma representação da linguagem há séculos predominante. Segundo essa representação, a linguagem é a expressão de movimentos interiores da alma e da visão de mundo que os acompanha. Será possível romper com esta representação? Mas por que romper? Em sua essência, a linguagem não é expressão e nem atividade do homem. A linguagem fala. O que buscamos no poema é o falar da linguagem. O que procuramos se encontra, portanto, na poética do que se diz. Bem, então esses parágrafos em que ele aponta para a primeira, segunda, terceira estrofe, né, eles vão como que descrevendo o conteúdo do poema e também a sua forma. Né? Ele fala da forma, mostrando, por exemplo, o contraste, a oposição que há entre a primeira e a segunda estrofe. Né? Bem, então, esta consideração estética da obra, que toma como tarefa a descrição da forma e do conteúdo do poema. Matéria e forma constituem um binômio categorial, por assim dizer, que foi usado não somente na estética e na teoria da arte, mas é usado amplamente nos vários campos do saber humano, né? Na própria metafísica, na própria ontologia, na psicologia também, né? Também na nossa consideração a respeito da linguagem, né? Nós podemos falar, por exemplo, da forma de uma proposição e do conteúdo de uma proposição e assim por diante. Então, ele diz, poderíamos descrever de uma maneira mais detalhada o conteúdo e a forma. Mas, em fazendo isso, nós permanecemos presos a uma representação da linguagem há séculos predominante. Nós perguntamos, que representação da linguagem é esta que nos domina já há séculos, talvez há milênios? A representação de que a linguagem ela é expressão
da interioridade humana. Tá? Ou seja, a linguagem é expressão de movimentos interiores da alma. Em alemão, Ausdruck innerer Gemütsbewegungen, e da visão de mundo que os acompanha, und der sie leitenden Weltansicht. Então, a linguagem expressaria movimentos do ânimo. Então, a gente iria perguntar como é que este poema, que está assim estruturado desta forma, que traz tais elementos em termos de conteúdo, como é que este poema expressa a interioridade, a subjetividade, né, do poeta, aquilo que vai na alma do poeta, aquilo que é a vivência do poeta, aquilo que se deixa explicar a partir da vida do poeta e do modo como ele vivencia os acontecimentos que lhe sobrevêm e lhe advêm, etc. Então, a linguagem como expressão dos movimentos de ânimo interiores, né? E da visão de mundo que estes movimentos do ânimo sugerem, né? Eles vão nos conduzir a uma visão de mundo, uma Weltansicht, né? A noção de que a linguagem está entre o espírito e o real, entre o sujeito e o mundo objetivo. A noção de que a linguagem é um entremeio entre o subjetivo e o objetivo. Tá? De que a linguagem é uma visão do mundo, o modo como o mundo aparece numa determinada perspectiva, a partir do interesse, né, daquele que está falando. Né? Bem, Heidegger diz então que esta compreensão da linguagem ela domina já há séculos, né, a nossa história. Se nós interpretássemos o poema simplesmente analisando assim a forma e o conteúdo do poema, nós permaneceríamos ainda fixos nesta compreensão, nesta representação da linguagem, que é uma representação tradicional, ou longamente constituída, já fixada, né? Bem, então nós estaríamos caminhando por um caminho batido, por uma estrada batida. Né? Lembremos que Heidegger não contesta a correção dessa representação, apenas contesta que essa representação possa nos dar acesso à essência da linguagem, ao que a linguagem é ela mesma, desde ela mesma. Né? Bem, ele contesta que nós poderemos ouvir a fala da linguagem se nós seguirmos por este caminho. Então, ele fala de romper, né? Romper este caminho, né? Romper com esta representação. Né? Aí, logo em seguida, ele pergunta, mas por que romper? Qual é a razão, o fundamento, o motivo para operar uma ruptura com esta representação? Ele responde, em sua essência, a linguagem não é expressão e nem atividade do homem. Então, a linguagem considerada
de uma maneira estranha, extrínseca, pode ser considerada, pode ser tomada, sim, como expressão e atividade do homem. Mas com isso nós ficaríamos por fora da linguagem. Nós não teríamos acesso ao que a linguagem é no seu vigor de ser mais próprio. Então, é preciso romper com essa representação, justamente porque ela nos veda, apesar de correta, ela nos veda o acesso ao essencial da linguagem. Bem, aí ele retorna ao ponto de partida. A linguagem fala. O que buscamos no poema é o falar da linguagem. O que procuramos se encontra, portanto, na poética do que se diz. Então, em alemão, diz assim: Die Sprache spricht. Wir suchen jetzt das Sprechen der Sprache im Gedicht. Demnach liegt das Gesuchte im Dichterischen des Gesprochenen. Então, a linguagem fala. Nós procuramos agora o falar da linguagem no poema. Segundo isto, o procurado, desse procurar, jaz no poético do falado, daquilo que veio à fala. Jaz no poético daquilo que veio à fala. Eu preferiria traduzir assim. Então, estamos procurando o falar da linguagem, né? Esse falar da linguagem apareceria no poético daquilo que veio à fala. O texto agora dá um passo a mais. Ele vai nos fazer pensar algo a respeito desse poético do que veio à fala. Ele diz assim: Uma tarde de inverno. Esse é o título do poema. Esperamos que o poema descreva uma tarde de inverno tal como ela é na realidade. O poema não diz, porém, onde e quando aconteceu a tarde de inverno. Ele não retrata uma tarde de inverno que existiu. Mas é claro que não, alguém haveria de considerar. Todo mundo sabe que um poema é uma imaginação poética. O poema tece imagens poéticas, mesmo quando parece descrever alguma coisa. Poetizando, o poeta imagina algo que poderia existir realmente. Ao poetizar, o poema representa numa imagem o que imaginou. É a imaginação poética que se exprime na fala do poema. O que se diz no poema é o que o poeta expressa a partir de si mesmo. O que assim se expressa fala ao exprimir o seu conteúdo. A linguagem do poema é uma múltipla enunciação. A linguagem prova indiscutivelmente que é expressão. O que se acaba de provar nega inteiramente a frase "a linguagem fala", uma vez que essa frase supõe que, em sua essência, a fala não é expressão. Bem, nós temos uma compreensão ingênua que considera a arte como uma representação no sentido de uma reprodução do real, daquilo que efetivamente se dá, né? Daquilo que se presenteia, né? Na medida em que se apresenta, se presenta, na medida que se torna presente. Bem, alguém poderia dizer, não, a arte não é uma representação do real, né? Mas
a arte é uma atividade humana que opera no âmbito da imaginação. A imaginação não diz respeito ao real, mas diz respeito ao possível. Então, digamos assim, o poema, ao invés de descrever uma tarde de inverno que realmente aconteceu, se tornou presente, o poema simplesmente imagina uma tarde de inverno, né? E no modo como o poema ele vai articulando, ele vai estruturando as imagens, ele produz uma impressão de que nós estamos presenciando a descrição de uma tarde de inverno. Seria assim essa passagem desse momento aqui do texto. Mais ou menos no meio desse parágrafo, o texto diz: todo mundo sabe que um poema é uma imaginação poética. Em alemão diz assim: alle Welt weiß, dass ein Gedicht Dichtung ist. Que um poema, Gedicht, é um poema, é uma poesia, uma Dichtung. Bem, a palavra Dichtung, ela tem este sentido de uma invenção, uma Erdichtung. Né? A invenção é algo que se opõe aqui à verdade, a verdade das coisas, a verdade dos fatos, digamos assim. Ou seja, um poema não é um enunciado que pretende representar um estado de coisas realmente existente, um estado de coisas que aconteceu ou acontece, não é? Um poema, ele é uma invenção, é algo da imaginação. Não é? A palavra Dichtung tem um parentesco com a palavra latina dictamen, isto é, aquilo que é ditado. Né? A palavra Dichtung remete em alemão de uma maneira mais primária a dichten, que significa, digamos, adensar, tornar denso. Por exemplo, calafetar alguma coisa, preencher os buracos, as fendas de alguma coisa, se dizia dichten. Né? Mas dichten também tem esse sentido de erdichten, né? De inventar alguma coisa. Por isso a tradução de imaginação poética aqui. Né? Então, um poema seria uma coisa inventada, né? Uma coisa, nesse sentido, é um fingimento. Né? O poeta é um fingidor, né? Diria Fernando Pessoa, né? Ou, como dizia Aristóteles, os poetas mentem. Né? Então, o poema, ele permanece, nos remete, né, a algo inventado, imaginado. Né? Então, aí começa-se a falar de imaginação, né? De que no falar do poema se expressa a imaginação poética. Né? Em alemão, a palavra Einbildungskraft, imaginação, a força a força interior de tecer imagens, de entrelaçar, de estruturar imagens. Né? Então, temos aqui este aspecto imagético da linguagem, né? Este aspecto de todo um esquematismo,
né, da linguagem, o caráter de imagem, de símbolo da linguagem, ou se quisermos, de metáforas, né, da linguagem. Então, aqui ressaltamos este caráter. No entanto, quando nós analisamos assim o poema, nós ainda permanecemos considerando o falado, aquilo que veio à fala do poema, como algo, como um pronunciamento, né, que expressa, de novo, a imaginação daquele que fala, a imaginação poética, a imaginação do poeta. Né? Mais uma vez, voltamos à noção da linguagem como um pronunciamento, que é uma expressão da interioridade, do movimento do ânimo interior. Né? Com isso, de novo, parece que o poema não nos fala, não deixa a linguagem falar. Né? Que o poema, mais uma vez, aparece diante de nós insistentemente como a expressão da imaginação poética. Né? O poema é um pronunciamento que expressa essa imaginação poética. Isso vem contra, né? Mostra, prova algo de novo contrário ao princípio que Heidegger tinha proposto, ou seja, a linguagem fala. Né? Esse princípio, a linguagem fala, pressupõe que a linguagem, em sua essência, não é uma expressão. No entanto, de novo, nós caímos, por assim dizer, incorremos nesse caminho batido de que a linguagem poética é uma expressão da imaginação poética, né, do homem. Bem, na próxima vez vamos então ver como é que Heidegger vai tentar vencer essa resistência desse caminho batido para tentar nos conduzir para esse princípio de que a linguagem fala. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.